Todas as ligas nacionais têm ou já tiveram jogadores que se destacam por seus altos números de gols, deixando suas marcas nos campeonatos e nos seus clubes, se tornando ídolos por uma ou várias torcidas. Existem ligas com recordes de artilharia estabelecidos há muito tempo, que nunca foram batidos, enquanto outras demoraram muitos anos para verem seus recordes quebrados. Há também ligas com recordes tão absurdos que é quase impossível imaginar que um dia serão superados, ou pelo menos, superados em um futuro próximo. E no vídeo de hoje, vamos apresentar os 3 maiores artilheiros da história de 10 ligas nacionais pelo mundo. Você está na Arena dos Artilheiros, e antes de começarmos, um pequeno disclaimer. Algumas fontes podem divergir em alguns dados, principalmente de campeonatos menos relevantes e de jogadores mais antigos. Então, se você encontrar informações um pouco diferentes dos apresentados aqui, nos diga abaixo nos comentários. Começando pelo Brasil, o top 3 é aberto por Romário, com 154 gols em 251 jogos, tendo marcado história no Brasileirão por Vasco, Flamengo e Fluminense, além de passagens por PSV, Barcelona e Valência. Muito conhecido por sua frieza e por ser mortal dentro da grande área, o baixinho coleciona também 2 artilharias, em 2001, com 21 gols em 18 jogos, e em 2004, com 22 gols em 30 jogos, ambas artilharias tendo sido conquistadas pelo Vasco, clube pelo qual Romário foi revelado, e onde é considerado como um dos maiores ídolos de todos os tempos, além de ser ídolo de todo o Brasil, e considerado como um dos maiores centroavantes de todos os tempos. Com apenas 4 gols a mais, Fred se sagra como o segundo maior artilheiro, com 158 gols em 343 jogos. Teve passagens marcantes pelos rivais Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas foi no Fluminense aonde Fred marcou seu maior número de gols e aonde é um grande ídolo para a torcida, e para alguns, o maior ídolo do clube. Além dos seus feitos em solo brasileiro, como a artilharia na Copa das Confederações de 2013, com 5 gols, também teve uma boa passagem pelo Lyon da França. Além disso, é um dos jogadores brasileiros com mais gols na história, sendo 417 gols em sua carreira. E liderando o pódio, temos Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, quase todos pelo Vasco. Além disso, teve uma breve passagem pela Portuguesa e pelo Barcelona. Pelo Vasco, foi pentacampeão carioca e é também o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com incríveis 284 gols. Seu apelido Dinamite surgiu quando ainda fazia parte das categorias de base do Vasco, se popularizando quando marcou seu primeiro gol no profissional. Tem como um de seus feitos marcantes no Brasileirão, seus 5 gols marcados na vitória por 5-2 contra o Corinthians pelo Brasileirão de 1980. Partindo para nossos irmãos argentinos, abrimos nosso pódio argentino com Hermínio Mazantonio, lenda do Huracán e tendo marcado 253 gols em 358 partidas entre os anos de 1931 e 1945, tendo começado ainda na era amadora do futebol argentino e participando do processo de profissionalização. Apesar dos seus feitos, não conquistou títulos na sua carreira. Apesar do seu alto número de gols, não possui artilharia em uma temporada de campeonato argentino, mas tem 2 artilharias de Copa América em 1935 e em 1942. Em segundo lugar temos Ángel Amadeu Labruna, com 294 gols em 515 jogos, tendo conquistado 2 artilharias nos anos de 1943, com 23 gols em 30 jogos, e em 1945, com 25 gols em 30 jogos. Jogou sua carreira quase que inteiramente pelo River Plate, clube aonde conquistou muitos títulos de campeonato argentino nos anos de 41, 42, 45, 47, 52, 53, 55, 56 e 57. Também pelo River, é o maior artilheiro da história do clube, com mais de 380 gols oficiais marcados. E com apenas um gol a mais, a medalha de ouro vai para o paraguaio Arsenio Érico, tendo marcado 295 gols em 332 jogos. Foi revelado pelo Nacional do Uruguai e fez a maior parte da sua carreira no Independiente, além de uma breve temporada no Huracán, e também fez parte da profissionalização do futebol argentino. Era um jogador que possuía muita habilidade no jogo aéreo, marcando muitos gols de cabeça. Tinha como um de seus fãs simplesmente Alfredo Di Stéfano, uma das maiores lendas da história do Real Madrid, que o considerava como o jogador mais extraordinário que já tinha visto em sua vida. Alfredo Di Stéfano jogou por muitos anos em solo espanhol, até servindo a seleção espanhola por muito tempo, e na Liga Espanhola nosso top 3 é aberto por Telmo Zarra, com 254 gols em 277 jogos, com uma média incrível de quase um gol por jogo e com 6 artilharias colecionadas. Defendeu apenas times bascos em sua carreira, como o Baracaldo e Indautxu, mas marcou história no maior time da região, o Athletic Bilbao,
aonde é considerado como um dos maiores ídolos de todos os tempos. Em sua homenagem, em 2005 a La Liga criou o Prêmio Zaha, entregue ao maior artilheiro espanhol de uma edição de La Liga. Além de seus feitos na La Liga, é o maior artilheiro da história da Copa del Rey com 81 gols. Em segundo lugar, temos a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo, com 311 gols marcados em 292 jogos, uma média assustadora superior a um gol por jogo. Jogou por 9 anos no Real Madrid, e esse tempo foi suficiente para o português fazer história, marcando muitos gols, conquistando muitos títulos, colecionando artilharias e quebrando muitos recordes, tanto na La Liga, Copa del Rey e principalmente na Champions League, aonde é considerado de forma unânime como o maior jogador da história da competição, além de ser considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos. Isso sem contar com as suas passagens por Manchester United, Juventus, Sporting e atualmente ao Nasser, aonde fez história e deixou sua marca em todos esses clubes. Atualmente é o maior artilheiro da história do futebol, com mais de 900 gols oficiais. Também considerado como o melhor jogador de todos os tempos por muitos, rivalizando com o Real Madrid de Cristiano Ronaldo por muitos anos, temos Lionel Messi em primeiro lugar, com 474 gols em 520 partidas. Revelado no Barcelona em 2005 e tendo jogado pelo clube catalão até 2021, além de ter passado por PSG e atualmente no Inter Miami, se sagrou como uma lenda absoluta do futebol, marcando a história com seu futebol lendário, conquistando tudo que podia, incluindo a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. É o recordista de prêmios de bola de ouro, com 8 conquistadas pelo argentino. Já que mencionamos o PSG, vamos para a sua liga, a francesa. A Ligue 1 tem como seu terceiro maior artilheiro o heptacampeão francês pelo Saint-Étienne Hervé Revelli, com seus 216 gols em 389 jogos. Fez dupla de ataque com seu irmão Patrick Revelli entre os anos de 1973 e 1976 no Saint-Étienne, durante a segunda passagem de Hervé pelo clube. Além do Saint-Étienne, também jogou por clubes menores como Gardanne, Châteauroux e Draguignan, além de uma passagem pelo tradicional Nice. Nosso segundo lugar tem como artilheiro um jogador que também jogou no Saint-Étienne, Bernard Lacombe, com 255 gols em 497 atuações, tendo grandes presenças por Lyon e Bordeaux. Mesmo com seu alto número de gols, não possui artilharias em uma temporada na Ligue 1. É muito marcado por ter marcado um dos gols mais rápidos da história das Copas do Mundo, quando em 1978 contra a Itália, abriu o placar com apenas 37 segundos de jogo. E em primeiríssimo lugar, temos o italiano Delio Onis, com incríveis 299 gols em 499 jogos. Iniciou sua carreira de forma incomum, começando sua jornada pelo argentino Gimnasia e Esgrima no ano de 1968 e ficou lá até 1971, depois se transferindo para o Stade de Reims, aonde iniciou sua trajetória em solo francês, rodando também por Mônaco, aonde venceu um campeonato francês e uma Copa da França. Seus únicos títulos na carreira, depois Tours, e quando foi rebaixado com este, se transferiu para o Toulon, ficando por lá até 1986, quando encerrou sua carreira. O último jogador mencionado é um nascido na Itália, e um cara que entende muito bem de futebol italiano é o sueco Gunnar Nordahl, tendo marcado 225 vezes em 291 partidas, tendo atuado a maior parte da sua carreira pelo Milan e depois 2 anos pela Roma, até encerrar sua carreira no futebol sueco em 1960. Jogando no futebol italiano, conquistou 5 artilharias além de 3 títulos de campeonato italiano. Nordahl foi muito marcante no Milan por sua participação no trio de ataque formado por ele e pelos também suecos Gunnar Gren e Nils Liedol, formando o trio que ficou conhecido como Grenoli. Em segundo lugar temos Francesco Totti, com 250 gols marcados em 618 partidas. É muito reconhecido por sua fidelidade pela Roma, clube o qual foi o único da carreira de Totti, mesmo tendo recebido diversas propostas de outros gigantes europeus, e escolheu continuar no clube italiano, se tornando uma lenda do clube, em que ganhou um campeonato italiano e uma Copa da Itália, além de uma artilharia de Série A. E em primeiro lugar temos Silvio Piola, que diferentemente de Totti, rodou por diversos clubes italianos, como Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus e por fim, Novara, e ao todo, marcou 274 gols em 537 jogos. Jogou até seus 40 anos de idade, algo raro, ainda mais para aquela época. É tão reconhecido na Itália, que tem 2 estádios homenageados em seu nome, um em Novara e outro em Vercelli. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado do vídeo e desejamos a todos um ótimo dia. Em breve sairá a parte 2. Muito obrigado e até mais um vídeo na Arena dos Artilheiros.